gostaria de narrar-lhes uma experiência muito curiosa, que me foi pedida para narrar na semana passada lá em nossa casa. Fazia parte dos meus tesouros ocultos. Há uma velha canção que diz: minha vida, que parece muito calma, tem segredos que eu não posso revelar, escondidos bem no fundo de minha alma. Quem é que nunca ouviu cantar essa bela melodia? Eu viajava a São Paulo, era muito jovem, tinha 20 anos de idade, e estava proferindo as minhas primeiras conferências na Federação Espírita do Estado de São Paulo. 3 amigos que me eram modelares: Joaquim Alves, José Bissoli e Isaura Pacheco. Formávamos um quadrilátero de fraternidade, amávamos-nos, tínhamos uma ternura um pelo outro, que um dia Chico Xavier, emocionado, disse assim: ponha-me como quinto. Eu disse: não pode, Chico, porque no baralho só tem 4 reis, mas nós vamos colocar você como o ás de ouro que dirige os 4 reis. Ele achou interessante, e nós sempre olhávamos para ele, era o ás, a letra ás. Muito bem. E eu fui convidado para proferir uma conferência em São Paulo, no sábado, porque eu era funcionário público. Deus me deu esta honra. Ser funcionário público no Brasil era uma beleza. Agora talvez nem tanto, agora talvez seja um pouquinho pior. Bom, melhor. Mas naquela época era uma tragédia. E eu tinha que viajar na sexta, para gozar o sábado, domingo, voltar pela meia-noite, em um avião que fazia o voo rapidamente, São Paulo, Salvador, 10 horas, 8 escalas. Nós chamávamos o leiteiro, porque ele parava onde havia uma estrada, ele parava, deixava o leite e viajava. E chego a São Paulo às 16 horas, e é estranho que os meus amigos não estão no aeroporto de Congonhas, era o único, não estão me esperando. Eu já havia estado 2 vezes, peguei um táxi e fui diretamente ao Brás, que era um bairro eminentemente italiano. Fui à rua Piratininga, onde morava a minha amiga, que era minha anfitrioa. Lá cheguei, toquei a campainha, nada. Mas eu toquei tanto que a vizinha do lado saiu e perguntou: está procurando Isaurinha? Eu digo: sim, senhora. Ela viajou. Eu não acreditei. Como é que ela me convida para vir de Salvador, manda a passagem, eu viajo 2.200 quilômetros e ela vai para Uberaba? Pensei eu, essa senhora deve ser transvairada. Eu disse: será que se eu tocar? Não, ela viajou com Bissoli e com Joaquim. Eu digo: não é possível. O trio vai embora e larga o pobre do último. Eu devo ser o rei de copas e estou aqui fracassado. Mas mantive a dignidade baiana, sorri para ela, agradeci. E ela disse: você era o hóspede que ela estava esperando? Eu disse: como a senhora sabe? Ela me falou en passant. Eu digo: pois é, ela viajou para Uberaba. E para não ficar humilhado, eu digo: realmente ela me disse qualquer coisa, não havia dito nada. E eu disse: pois não, então ela volta quando? Amanhã. Eu digo: então amanhã eu voltarei. E eu comecei a pensar em que tipo de hotel eu iria ficar. Porque com salário de funcionário público, escriturário, não dava exatamente para o hotel, não dava exatamente para uma pensão, não dava exatamente para um sem-teto. Então eu não sabia o que fazer. E fui andando até a Praça Roosevelt, uma praça encantadora, e vi tantas pensões, hotel, motel e tal. Eu digo: nossa, que progresso, né, São Paulo? Hotel e motel devem ser coisas diferentes, ou será a mesma? E então um motel atraente, iluminado, com todas as cores, alegre, colorido, e aquela palavra enorme, motel. Eu digo: vou para lá. E fui, carregando a mala baiana, aquelas malas quadradas horrorosas, e eu no maior charme. Cheguei ao hotel, entrei com toda a pompa e circunstância. Achei o homem um pouquinho antipático, mas ele não tinha culpa, coitado. E ele perguntou: pois não? Eu digo: tem algum quarto? Ele disse: quantos queira. Eu achei estranho, mas ele disse assim: eu quero alugar um quarto. Por quantos minutos? Eu disse: não, eu quero passar a noite. A noite toda? Eu disse: a noite toda. Claro, né? Eu quero. E a companhia? Quer que eu providencie ou trouxe? Eu achei a pergunta tão estranha. Como é que eu vou me hospedar no hotel
levar a companhia ou esperar que ele arranje a companhia para mim. Eu digo, mas isso é São Paulo. E a Bahia, naquele tempo, coitada, não vai comparar com São Paulo. Eu disse, não, eu não preciso de companhia, não. Ele disse, tá bem. De que horas a que horas? Eu olhei o relógio e digo assim, das 7 às 7. 12 horas, hein? Vai lhe custar caro. Eu digo, o que é que significa caro para você? Ele pegou o lápis e calculou cada 15 minutos de 12 horas. E eu estou vendo o homem multiplicar. Digo, nossa, vai constituir aqui uma Babilônia. E deu o total. Eu li mentalmente, enquanto eu carregava no bolso, até que dava. E dava para um lanche. Quando saísse daquele motel encantador, um lanche, mas daqueles lanches bacanas. Pão com manteiga e um copo de leite com café. Então eu fiz o cálculo, pois não, eu aceito. Ele disse, eu digo, quer a carteira de identidade? Não. Assine aqui só no livro. E vá logo aqui no primeiro, no número 2, aqui à direita. É o mais confortável que nós temos. Eu digo, mas como Deus é bom comigo, hein? O mais confortável. Tinha até piscina. Não, piscina não, era banheira. Mas como eu era muito ignorante, ele falou assim, olha, pode tomar um banho total. Eu digo, nossa, uma piscina dentro do quarto. Que maravilha. Desci e havia uma cortina de contas coloridas, mas uma coisa linda, eu nunca tinha visto uma porta daquela. Eu abri a cortina e quando eu vi o corredor, parecia um desfile de carnaval. Eu digo, nossa, escola de samba no mês de janeiro, é uma coisa estranha. Achei também o carnaval um pouquinho burlesco, mas não tinha nada com isso, cada um se veste como quer. Entrei, era realmente um quarto confortável, com banheira, elegante. Havia um cheirozinho daquele incenso indiano, assim um pouco cansativo, mas eu digo, não, esse eu apago, não sou muito indiano, vamos lá. E me sentei à cama e senti uma vibração um pouco estranha. Eu achei assim que o quarto estava um pouco escuro, acendi a luz, mas a escuridão continuava. Eu disse, que coisa, né? Que lâmpada frouxa. Mas a névoa era muito densa e eu vi a névoa um pouco embaraçosa, mas eu não ia reclamar, já havia pago. Ah, sim, tem que pagar antes. Pagava antes. Eu também não sabia desse detalhe muito especial. Paguei antes. E então eu sentei-me e comecei a sentir-me mal. Uma certa disposição, uma certa animação que não me era habitual. E então encostei a cabeça no travesseiro, senti um verdadeiro incêndio, porque tenho muita sensibilidade na cabeça, nas mãos. Eu digo, que coisa, que travesseiro? Joguei ao chão. Eu usava uma pasta, que era quase um travesseiro, aquelas pastas lindas, quadradas, horrorosas. Eu envolvi na toalha, botei, ficou mais ou menos. Entra meu espírito, Joana de Ângeles. E eu digo, nossa, que santuário. Ela veio nos visitar. Então, sempre que ela entra, eu estou deitado, eu me levanto para receber a senhora. Levantei-me e ela disse, meu filho, nós o trouxemos aqui. Eu digo, mas que carinho, meu Deus. Foi ela que me inspirou. Eu não estou sabendo ainda o que é motel, né? Eu ainda estou na outra imagem. E eu digo, pois não, minha irmã, muito obrigado. Mas para quê? Para você passar a noite lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu disse, mas a noite toda, até às 7 horas. Eu disse, mas morreu alguém? Não, é para evitar a morte de muita gente que você vai ler. Eu disse, alguma coisa? Meu filho, nós vamos orar pelas nossas irmãs. Mas quais irmãs? Aqui algum convento? Divaldo, você está obtuso. São nossas irmãs equivocadas. Eu aí demorei um pouco para entender equivocado, mas em que será que elas se equivocaram? Será que pagaram o imposto errado, qualquer coisa? Mas aí me veio um insight. E eu disse, quer dizer que... Exatamente. Eu aí saí da cama. Havia uma mala. Eu olhei para a mala, se estava ocupada ou não. Sentei-me à mala, abri a pasta e tirei o Evangelho. E passei a noite inteira lendo o Evangelho, dai com a mão, sem que a outra saiba. A paciência, a caridade é uma virtude. Vedes aquelas mulheres que estão tecido, alegrai-vos, porque o inverno... E de vez em quando eu dava assim uma caída, levantava, e era, Divaldo, meu filho, vamos orar. Às 7 em ponto, eu estava pálido, estava fraco, não havia jantado, não havia nada. Orei tudo que eu sabia, do Pai Nosso ao creio em Deus Padre. Não deixei nada para trás. E aí carreguei a mala, quase não aguentei. Quando eu fui saindo, o homem
ainda estava de plantão, riu e disse assim, então, teve uma noite boa? Eu disse, mais ou menos. Quantas visitas recebeu? Eu disse, bem, eu recebi uma visita só. Só. A noite inteira? Eu disse, a noite inteira. Ele disse assim, e era uma mulher bonita? Eu digo, belíssima. Era um anjo. Eu não sabia que meu motel frequentavam anjos. Eu digo, frequenta. Os anjos também vêm aos pântanos. E saí dali e fui à casa da minha amiga. Tomei o café, aquele café maravilhoso. Como diriam os portugueses, o pequeno almoço. Não era propriamente um pequeno almoço, era um pequeno café. Fui arrastando a mala e campainha. Nada. Abre-se a porta ao lado. E a senhora diz, mas eles só vão chegar às 14 horas. Eu digo, eu morro até lá. Porque não tem outra solução, eu não aguento mais nem sair. Eu disse, será que eu posso ficar sentada na escada? A senhora me olhou e disse, não gostaria de ficar sentada aqui na minha casa? Eu disse, gostaria, sim senhora. Porque a baiano nunca pergunta em nada. Se for para o bem, a gente ri e diz, muito obrigado. Muito obrigado, já que insiste, basta falar uma vez. Então eu entrei, sentei-me, olha, não tinha nada a ver com o ambiente do local agradável que estivera à noite. Era outra coisa. Ela está pálida, eu digo, é assim mesmo, eu estou com problema hepático. Ela disse, já tomou café? Eu disse, quer dizer, café tomei, sim senhora. Mas aceitaria um de jejum? Eu digo, nossa, em São Paulo dizem palavras que nós na Bahia não usamos. Eu disse, não é um desjejum, porque eu já desjejuei, mas é um complemento, eu aceito sim. E ela disse, não gostaria também de tomar um banho? Olha que diferença. Um banho? Sim. Um banho de banheira. Eu digo, nossa, não me diga que aqui também é um motel, porque tem também a tal da banheira. O que será de mim, meu Deus? Mas ela me levou e disse, olha, não abra a mala. Eu lhe vou dar o pijama do meu filho, ele tinha seu corpo. E você parece com ele. Graças a Deus eu parecia com o rapaz. Aí tomei o banho. E ela disse, vou colocar sais. Eu digo, não senhora. Não, mas eu pensei que era sal de cozinha. Eu digo, não senhora, muito obrigado. Não, vai ser bom, é quente. E começou a mexer e vieram as espumas. Eu digo, nossa, mais rico tem cada complicação. E então derrapei. Quase que o sal entrou pelos orifícios naturais da face. Quase que eu dormi. Tive que fazer um esforço. Levantei-me e ela me disse, fique com o pijama. Venha agora tomar o café. Meus amigos, que café laudo. Eu tenho um filho, ele é médico, professor da universidade, e a ironia em pessoa. Ele me diz há muito tempo assim, tio, quando o senhor for a um banquete, não proceda como pobre. Eu digo, mas como é que pobre procede? Não, tio, pobre quando chega no banquete, que ele vê aquilo e faz assim, oba! Proceda como rico. Eu perguntei, mas como é que rico procede? O rico olha com nojo. Como que eu, quando vi a coisa, eu ia dizer, oba! Mas então eu detive, sentei-me. Eu havia lido o tratado de ética, porque eu era oficial de gabinete, era public relation do meu chefe, então tinha que proceder bem. E ela disse, não gostaria de deitar-se um pouco? Eu disse, gostaria, sim, senhora. Pois quando Isaura chegar, eu lhe desperto. Eu olhei para aquela mulher, aquela dama, e disse, meu Deus, é um anjo. E Joana acariciando-lhe a cabeça. Fui deitar-me na cama do seu filho, mas não estou sabendo de nada. Deitei-me, dormi por uma meia hora, e quando acordei estava um rapaz, desencarnado, e disse, Divaldo, eu sou o filho dela. Eu desencarnei há 2 meses, e mamãe está à porta da loucura. Era o filho único, ela é viúva. E nós o trouxemos, eu digo, nossa, todo mundo me carrega. Um me leva para o hotel, outro me leva para o hotel. Eu quero ver para onde vão me levar agora. Porque mal chegava, nós o trouxemos. Eu digo, o meu livre-arbítrio. Mas deixa o livre-arbítrio para lá. Porque eu quero falar com a mamãe. Você deixa eu incorporar? Eu digo, não posso. A ética da doutrina não permite fazer incorporações à toa. Mas eu posso melhorar. Faremos um culto evangélico e na parte final oramos. Se os mentores deixaram, você fala com sua mãe. Ele então veio e me deu um nome grego complicado. Eu digo, eu acho que vou errar seu nome. Ele disse, não, diga de qualquer forma. Me descreva, principalmente, esse sinal de uma cirurgia leporino bifocal que eu tive.
Havia um sinal no lábio. Eu vesti-me. A senhora me abraçou com um sorriso e me disse: deixa eu abraçar você. Você parece tanto com meu filho. Eu digo: pode abraçar-me, porque seu filho está aqui comigo. E me lembrei do filme Ghost. Não sei se alguém assistiu. Quando aquela jovem afrodescendente está incorporado pelo rapaz louro e a jovem apaixonada abraça para abraçar o namorado. Foi exatamente assim que eu me senti. Ela abraçou o filho, me beijou o rosto, ele a incorporou. Eu não aguentei mais, eu digo: é muita coisa para um médium só, deixa eu receber, para aí facilitar. E ele conversou com ela longamente. Eu estava em transe absoluto. Quando eu despertei, ela disse: a partir de hoje, eu vou ser sua mãe. Meu filho voltou, ele está vivo. Isaura perdeu o hóspede. Não é assim que se trata um hóspede. E eu disse: não é assim. Foi ela que me convidou. Daí me convidei. E já me senti o herdeiro das roupas do rapaz que ficavam como a luva. Bem, ficamos conversando. Eu lhe falei como era o espiritismo, a mediunidade, como era que eu via os espíritos, como é que eles conversavam. Ficamos encantados. Parece que nos conhecíamos fazia tempo. Às 15 horas, chegam os amigos de Uberaba. E ela vai e diz: Isaura, você conhece por acaso um certo Divaldo Pereira Franco? Ai, meu Deus, eu me esqueci. Chico mandou me chamar. Eu digo: quer dizer, porque eu não sou ciumento. Quer dizer que ela ama mais ao Chico do que a mim, é? Ela viaja aproximadamente 530 quilômetros e eu venho até ela vai até ele. Eu vou cobrar isso dele. Deixa ela me aparecer. Então a senhora, que era cheia de picardia, disse: pois é, ele esteve aqui, ele procurou e foi embora. Mas ele foi embora? Sim, veio ontem. Veio hoje. Você não estava. Meu Deus, o que é que eu farei? Ela disse: posso lhe fazer um favor. Você vem até a minha casa, porque ele foi embora para a minha casa. E você só vai ter o direito de dar a ele um cafezinho, uma coisinha, porque a partir de agora é meu filho que Deus mandou para mim. Então, notem a sexualidade. Este manifestar de várias expressões que proporciona êxtase, proporciona prazer. É o conjunto, não é um órgão. Esse sentimento imenso de poder amar. E enquanto ela viveu, eu era seu filho, me hospedava com ela e recebia os meus velhos amigos na casa dela. Eles iam jantar comigo e eu tomava café na casa vizinho. Olha que mordomia. Divaldo Franco nos oferece um relato fascinante e repleto de experiências inusitadas. Para compreender melhor o que foi narrado, é importante explorar alguns conceitos da doutrina kardecista envolvidos nessa história. Ele menciona a intervenção de sua mentora espiritual Joana de Ângeles. Os mentores espirituais são espíritos elevados, caracterizados por sua sabedoria, bondade e desprendimento material. Eles orientam os encarnados com amor e respeito, sempre respeitando o livre-arbítrio de cada um. A presença dela em um local como aquele mostra que a espiritualidade superior não se limita a ambientes específicos, mas atua onde for necessário para promover o bem e a transformação. A proposta de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo reforça como a sintonia espiritual pode trazer luz a qualquer ambiente e inspirar mudanças significativas nas pessoas. Joana de Ângeles também utiliza a expressão irmãs equivocadas. Podemos observar que esse cuidado reflete a visão acolhedora dos espíritos elevados, que compreendem as falhas humanas como etapas do aprendizado. Não há julgamento ou menosprezo, mas sim compaixão e desejo de ajudar na evolução. A doutrina espírita ensina que todos os espíritos estão em constante progresso e que os erros são oportunidades de crescimento. Assim, em vez de críticas, oferecem preces e auxílio para promover o reequilíbrio espiritual. A leitura do Evangelho naquele momento simbolizou esse convite ao fortalecimento moral e à renovação íntima. Outro ponto essencial é o contato mediúnico com o espírito do jovem desencarnado, filho da senhora que hospedou Divaldo. Esse encontro evidencia a função consoladora do espiritismo ao permitir a comunicação entre dimensões, aliviando dores e trazendo cura aos corações aflitos.
Divaldo enfatiza que a ética doutrinária orienta que as comunicações mediúnicas tenham sempre propósitos elevados. A oportunidade da reconexão entre mãe e filho cumpriu um papel restaurador, trazendo conforto e ressignificando a dor da perda, além da mãe conhecer a doutrina kardecista através da situação ocorrida. Divaldo ainda nos leva a refletir sobre como a espiritualidade atua em situações cotidianas, até mesmo em momentos de imprevisto. Seu deslocamento aparentemente infrutífero para São Paulo acabou se tornando um evento repleto de aprendizados e desdobramentos importantes. O Espiritismo nos ensina que não há acaso e que as situações inesperadas podem trazer lições profundas, muitas vezes revelando a atuação da espiritualidade em nosso favor. Essa história é um convite à reflexão sobre como lidamos com adversidades, preconceitos e a importância da fé em meio aos desafios. O exemplo da leitura do Evangelho como instrumento de transformação, aliado à caridade na prática mediúnica, nos inspira a encarar nossas próprias circunstâncias com mais serenidade e propósito superior.